Nesta edição da Resenha Eleitoral, a gente tem o prazer de receber o Dr. Eralton Viviani, juiz eleitoral aposentado. Foi juiz durante muitos anos no eleitoral. O senhor me falou que 22 anos o senhor atuou? 22 anos. Quando o senhor entrou, qual que foi o primeiro ano que o senhor atuou como juiz eleitoral? 71 para 72. 72, então, eu peguei a primeira eleição. E como que o senhor vê essa diferença entre a justiça eleitoral de então, quando o senhor entrou, e agora? Antes e agora? Tudo mais agilizado, desde os serviços preliminares para o preparo para as eleições, até a hora do voto, a apuração. É o que nós temos hoje aqui. Antes nós contávamos voto a voto, impugnação daqui, impugnação daí. Esse vale, esse não vale. Qual é o desejo, qual foi a intenção do eleitor? Isso não tem mais nada, isso acabou. Nós estamos avançadíssimos comparando com outros países. Uhum. O senhor acha que tem alguma coisa hoje que é mais difícil do que era antes? Difícil? Hoje, eu acho que tudo está mais fácil. Tudo? Inclusive a vida do servidor, dos magistrados, dos membros do Ministério Público, vejo tudo mais fácil. Só que a população aumentou. O número de eleitores é maior, as complicações também, digo isso mais com relação a crimes eleitorais, deve assoberbar os juízes eleitorais criminais. Né? Hoje, o mundo do crime é muito maior, mais especializado até, caso de corrupções. Nesse caso, o senhor acha até que aumentou a complexidade? Aumentou a complexidade. Agora, a facilidade é bem outra, inclusive para juízes eleitorais, né? Hoje você tem tudo na internet. Nós na época, para consultar uma jurisprudência, aquilo eram vários livros, começava pelo índice e tal, e é muito mais fácil hoje. O senhor comentou alguma coisa sobre a remuneração do juiz eleitoral? O que se ganhava era um prolabore, uma coisa muito... Talvez hoje o juiz eleitoral ganhava o que é hoje R$100, nem isso. E o escrivão também, com todas as responsabilidades. E eram muitas, era muito difícil, era perigoso até. Quantas eleições o senhor fez? Eu não me recordo, são de 72 até 94 ou 92. Depois eu cumpri um biênio aqui no tribunal e mais tarde lá em seguida me aposentei. O senhor tem algum caso interessante para contar para a gente? Tem, mas se me permites, eu gostaria de dizer antes que foi gratificante ter trabalhado com servidores, tanto nas zonas eleitorais como no tribunal, aqui no tribunal, e com magistrados e com membros do Ministério Público, de todos os níveis. Foi gratificante para mim, aprendi muito, pessoas de superlativa qualidade de trabalho e muito amor ao trabalho. Nas zonas eleitorais, embora ganhando muito pouco, aqueles servidores se dedicavam dia e noite. Quantas vezes saímos de madrugada dos fóruns para colocar em dia e para que nada desse errado na eleição e na apuração. Eu tenho lembranças muito gratas de muitos deles. Eu me lembro que na primeira apuração minha, eu era juiz substituto e fora designado pelo tribunal para substituir em determinada comarca, determinada zona eleitoral que devia ter uns 3 municípios compondo, que o juiz havia sido promovido e estava sem juiz. E logo que eu cheguei, o primeiro, segundo dia, já veio telegrama do tribunal, cobrava um telegrama dizendo que era a única zona eleitoral que não havia comunicado o número, aquela audiência que se faz no início de setembro, comunicando o número de eleitores aptos a votar e os transferidos, as 10 últimas transferências, me parece. Então, eu me apavorei, mas o que é isso? Promotor e eu fomos a uma comarca vizinha, uns 70 quilômetros,
E conversei com ele e logo depois me passa para o presidente do tribunal. Diz, não, meu filho, tá faltando isso. E a televisão, só havia um canal de televisão, eu acho que era de Blumenau, dizendo que estava tudo ok na Justiça Eleitoral de Santa Catarina, menos uma zona eleitoral. E era aquela. E surpresa, eu cheguei lá, o cartório fechado, trancado. Falo com um escrivão lá, ele disse, não, ele fugiu. Um outro serventuário tiveram uma desavença com esse escrivão eleitoral, que também era titular de um outro cartório, e ele desferiu uns 2, 3 tiros. E então, com receio de que lhe acontecesse alguma coisa, esse escrivão do eleitoral, ele pegou a família e fugiu. Então eu lá, o que eu vou fazer? E o presidente, então, disse assim, o que eu faço, presidente? O que é para fazer? O que você fizer estará bem feito. Bom, mas o que eu não devo? Respondeu o que eu devo? Tudo bem. Não, eu confio em você. Eu sei que você vai fazer, vai resolver isso aí. Puxa vida. Voltei para a comarca, lá para o fórum, conversei com um outro escrivão, disse assim, ele está numa fazenda do irmão dele lá no interior do Paraná. Saímos cedo e tomamos o rumo do Paraná. Tudo estrada de barro, pouco trecho asfaltado. Era uma BR lá. Depois fomos a essa cidade acompanhados de um delegado da Polícia Federal. Expliquei o caso, era um problema da Justiça Federal, né? Então, foi muito solícito e nós fomos a essa comarca. Chegamos lá no centro, falamos com o delegado e o encontro foi nesse bar de esquina, no centro da cidade, o promotor em pé no balcão, o delegado federal, o delegado de polícia, e veio esse pessoal. Aí eu sentado numa mesa, numa mesinha, o senhor é o fulano? Sim, sou o juiz eleitoral lá de... Eu vim buscá-lo. E aquele pessoal todo, devia ter uns 10 junto com ele, ele disse, lá eu não volto mais, senhor me desculpe. Ele disse, olha, hoje eu não posso ir. Puxa, eu queria levar hoje. Ia comigo, com toda a segurança, mas eu, na segunda-feira, eu acho que era uma sexta-feira, eu disse assim, se o senhor não for, eu vou buscá-lo em qualquer lugar, eu me lembro disso. Voltamos na segunda-feira, na hora, o ônibus chegou na rodoviária, ele estava lá, se apresentou lá no fórum, com muito receio e tal, barba feita, abriu, botamos tudo em ordem, comunicamos ao tribunal o que precisava, fizemos a apuração, conversei com aquele outro serventuário e tal. Aí fizemos a apuração, era uma eleição para prefeito, vice, vereadores, né? Então, cansado, eles, agora vão dormir, né? Aí eu disse para ele, não, nada de dormir, nós vamos para Florianópolis. Chegamos aqui, o doutor Márcio Colasso disse, ué, já estão aqui? Com material? Pronto. Eu disse, nossa, uma das primeiras zonas eleitorais que traz. Isso era longe, devia dar uns 700 quilômetros. E isso foi assim, foi a nossa a primeira eleição. Quanta história o senhor deve ter, né? Tem casos e causas, é muito já foi um grande desafio. Foi um desafio. Esses dias eu encontrei uma promotora jovem, então conversando sobre serviço de ontem ou de hoje, eles, mas a sua época era uma época boa, uma época muito romântica. Eu disse assim, era uma época romântica em que a gente recebia, só numa comarca, eu recebi 27 ameaças de morte em 4 anos. E sabe, sempre tem as pessoas que estão inconformadas e tal, isso acontece, isso é natural. E hoje não deve ser muito, muito diferente. E nós saímos, era romântica, nós saímos dos fóruns, muitas vezes meia-noite, de madrugada, para colocar o serviço em dia. É romântica, ganhando pouquinho, ganhando pouco e tal. Eu acho que era um mundo, eu te confesso, Daniela, era um mundo poético, um mundo que emergia de um abraço sincero, depois de o serviço terminado, aquela satisfação, aquela alegria
de encontrar os colegas, os servidores, gente autêntica, gente sincera, pessoas do povo, jurisdicionados, pessoas simples, que como nós tinham suas alegrias, suas tristezas, suas angústias, suas esperanças de um mundo melhor, né? Era um mundo poético. Hoje, não sei se... Eu acho que não poderia dizer tanto assim. A coisa com tanto serviço que tem os servidores, os juízes, os promotores, procuradores. Eu acho que a coisa mudou, ficou muito diferente. Ok, doutor Viviani, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua história. É um prazer. Na verdade, a gente podia conversar muitas horas, né? Se o senhor fosse me contar todas as histórias, imagina? Sempre será um prazer. Muito obrigada. Reviver o antigamente. Obrigada, doutor Viviani. Tá bom.